Olá, pessoal! Durante séculos, as pessoas estudaram o nosso planeta e, pelo que parece, conseguiram descobrir quase tudo. É claro que ainda existem pontos inexplorados nas profundezas dos oceanos, mas, por outro lado, a humanidade já conquistou o espaço. Isso significa que o planeta já não pode nos surpreender, certo? No entanto, a natureza entra em pane de vez em quando. Às vezes, isso acontece por causa das pessoas, mas outras vezes, as causas de várias anomalias são simplesmente impossíveis de explicar, mesmo depois de muita pesquisa. É sobre isso que falaremos hoje. Vamos lá! Big Lonely Dog. Na parte sul da ilha de Vancouver, na Colômbia Britânica, as condições são ideais para o cultivo de árvores. Há muita chuva e o clima é bastante ameno. Bem, ameno para o Canadá, né? Portanto, não é uma surpresa que aqui cresçam algumas das árvores mais altas do mundo. As mais famosas delas estão em Avatar Grove, uma pequena área protegida. E se você estiver pela área, vale a pena fazer uma visita ao Big Lonely Dog, um enorme e solitário abeto de Douglas. O Big Lonely Dog se tornou uma espécie de símbolo de proteção das florestas antigas da Colômbia Britânica. Esse enorme abeto solitário se encontra no meio de um espaço completamente desmatado e parece um verdadeiro gigante. Ele tem 66 metros de altura, quase 4 metros de diâmetro e uns 12 metros de circunferência. Em 2012, o madeireiro que trabalhava na área decidiu não cortar o Big Lonely Dog. Por quê? Não se sabe. Talvez por um sexto sentido. Mas ele nem suspeitava que essa fosse a segunda maior árvore do mundo. Hoje em dia, o Big Lonely Dog é protegido por guardas e seus visitantes são aconselhados a não ficarem por perto muito tempo para não danificar as raízes dele. Afinal, essa árvore não é apenas muito grande, mas também incrivelmente antiga. Segundo os cientistas, ela tem pelo menos 500 anos de idade. Poço petrificante. Há muito tempo se acreditava que o que acontecia neste local era obra da feiticeira Mãe Shipton. Ela era uma profeta e clarividente inglesa que supostamente fez muitas previsões extremamente precisas, incluindo a Grande Praga de Londres, a invasão da Armada Espanhola e o Grande Incêndio de Londres. Conta a lenda que a Mãe Shipton nasceu em Knaresborough, Yorkshire, em uma caverna, agora conhecida como Caverna da Mãe Shipton. Ao lado dessa caverna há um poço que se costumava pensar que tinha sido amaldiçoado. Não é de admirar, afinal, tudo o que caía em sua água se transformava em pedra. Nos lembra a Medusa e outros personagens que causavam petrificação. A caverna misteriosa não para de receber visitantes desde 1630. Dizem que este lugar é a atração turística mais antiga da Inglaterra. No entanto, os cientistas já descobriram que nas propriedades da fonte não há nada de sobrenatural. A água que em poucos meses transforma em pedra objetos, como ursinhos de pelúcia, chapéus e outras coisas aleatórias, é na verdade rica em minerais. Adicione a isso o processo de evaporação natural e nasce uma lenda estranha. Árvore dupla de Casorzo. Entre as cidades de Grana e Casorzo, em Piemonte, Itália, existe uma árvore completamente única, ou melhor, duas árvores, uma crescendo em cima da outra. Os habitantes locais chamam a anomalia natural de Bealbero de Casorzo, ou árvore dupla de Casorzo. Se trata de uma cerejeira crescendo em cima de uma amoreira. As plantas que escolhem outras plantas como habitat são chamadas epífitas, e não são lá uma raridade. Mas elas geralmente atingem um tamanho pequeno e têm uma vida curta, porque não costuma haver nutrientes e espaço suficiente para o seu crescimento. Mas as cerejeiras não costumam se comportar dessa maneira. Pelo que parece, há muito tempo, uma semente de cereja foi parar no topo da amoreira, com a ajuda de um pássaro, por exemplo. Por incrível que pareça, essa semente não só brotou, mas foi capaz de alcançar o solo através do tronco oco de seu vizinho de baixo. Como resultado, a cerejeira no topo não apenas sobreviveu, mas também cresceu e atingiu um tamanho decente e praticamente não difere das árvores comuns. As árvores se fundiram e hoje seus galhos crescem por 5 metros ao seu redor. O resultado disso é uma visão simplesmente incrível. Colina elétrica. Parece que, de todas as coisas fundamentais em nosso mundo, a gravidade é a mais confiável. A gravidade não pode ser enganada de maneira alguma. Mesmo se você se esforçar muito, o máximo que vai conseguir são alguns galos.
Mas tem lugares no mundo em que a grandiosa e constante gravidade falha, por exemplo, na chamada Colina da Gravidade na Escócia. Para subi-la, por exemplo, em uma bicicleta, você não precisa fazer nenhum esforço, mas para descê-la precisará dar algumas pedaladas. Antes de mais nada, precisamos dizer que essa anomalia não tem nada a ver com a eletricidade. Nada mesmo. O termo elétrico ficou no nome dos tempos em que a gravidade, como defeito, foi erroneamente considerada um fenômeno causado por uma atração elétrica ou magnética dentro da colina. Mas qual é o segredo? Muitos acreditam que são essas forças magnéticas misteriosas que fazem os veículos se mover, ou ao contrário, impedem que se movam. Mas parece que a inclinação da estrada é apenas uma ilusão de ótica. Graças à paisagem ao redor, parece que, ao contrário da força da gravidade, os objetos sobem a colina, embora na realidade seja exatamente o contrário. A propósito, mais de 100 dessas colinas da gravidade são conhecidas pelo mundo, e todas elas são apenas uma ilusão. Deserto do Atacama. O deserto do Atacama, localizado na América do Sul, é considerado um dos lugares mais secos do mundo. Até os desertos polares recebem mais chuva que o Atacama. Sua média é de 15 milímetros por ano, o que é incrivelmente pouco. Além disso, o deserto do Atacama é indiscutivelmente o deserto mais antigo do mundo e, por pelo menos 3 milhões de anos, ele experimenta essa falta extrema de umidade. Isso faz dele a mais antiga região continuamente árida do mundo. A maior parte desse deserto consiste em terrenos rochosos, lagos salgados e areia, ou seja, um lugar absolutamente sem vida à primeira vista. Mas só à primeira vista. Apesar das condições geográficas e climáticas do deserto, há uma flora muito rica aqui. Imagine só, mais de 500 espécies de plantas já foram observadas no Atacama. Todas essas espécies são caracterizadas por uma capacidade extraordinária de se adaptar a ambientes extremos e, portanto, sobreviver. O desabrochar das flores no Atacama ocorre de agosto a setembro, mas as datas exatas são obviamente desconhecidas. Tudo depende das chuvas, mas você já deve ter entendido, essa é uma questão complicada. Porém, quando o deserto começa a florescer, parece um verdadeiro milagre. Cenote Angelita. Podemos encontrar uma variedade de coisas curiosas debaixo d'água. Restos de cidades antigas, navios afundados, criaturas incomuns, evidências da existência de alienígenas. Bem, se você tiver uma boa imaginação, é claro. Debaixo d'água você pode encontrar também um verdadeiro rio. Sim, é sério, basta saber onde procurar. O Cenote Angelita, localizado no México, perto da cidade de Tulum, é uma depressão cárcica típica, profunda o suficiente para mergulho. Este é um lago que, na verdade, é um poço vertical com bordas que se estreitam na superfície, no fundo do qual há um rio submarino. Parece um rio de verdade, com árvores e folhas ao longo de suas margens. Mas na verdade essa estranha anomalia não é um rio completo, afinal ele simplesmente não tem para onde fluir. Esse efeito é criado pela mistura de sal e água fresca a uma profundidade de 30 metros. Como resultado da reação, uma camada espessa de sulfeto de hidrogênio se formou aqui, como se fosse um longo rio subterrâneo ou uma nuvem no fundo da água. Olho. Este lago perfeitamente redondo, com uma ilha redonda igualmente perfeita flutuando em seu interior, foi acidentalmente encontrado por um piloto de helicóptero que sobrevoava esta região no sul da Argentina. Mais uma vez, é uma ilha flutuante de formato perfeitamente redondo, localizada no meio de um lago. Do alto, a estranha formação parece um olho do planeta, que acompanha de perto tudo o que acontece ao redor. Não há residências por perto, e o local em si é difícil de alcançar, quase intransitável. Portanto, ninguém do mundo exterior jamais soube sobre esse lago. Os habitantes locais, é claro, sabiam, mas preferiam não ir até o olho, e dá para entender suas razões. Os entusiastas que batizaram a ilha de Ai afirmam que ela flutua e gira no interior do lago. A água ao redor da ilha é clara e fria. Dizem que nas fotos antigas do Google Maps de 2003, a ilha já estava lá. Não há evidências de que o olho tenha sido criado por mãos humanas. É provável que os gases subaquáticos ajudam a ilha a flutuar, mas os cientistas não conseguiram descobrir por que ela tem uma forma perfeitamente redonda. Pedras que cantam. As pedras costumam parecer muito chatas. De tudo o que pode ser encontrado em nosso planeta, as pedras cinzentas parecem ser tão desinteressantes e inúteis quanto possível, especialmente hoje em dia na era da internet. Mas e se as pedras pudessem cantar?
Algumas pedras são chamadas de pedras que soam, porque ao bater nelas, elas ressoam como um sino. Muitos cientistas estudaram essas pedras, mas ninguém realmente conseguiu descobrir por que isso acontece. Em 1965, o geólogo Richard Fahaz, do Lafayette College, levou algumas dessas pedras para o laboratório para fazer testes. Ele descobriu que ao bater nessas pedras, uma série de sons aparecem em frequências mais baixas do que o ouvido humano pode ouvir. O canto das pedras é ouvido apenas porque esses sons interagem entre si. Embora os experimentos de Fahaz tenham explicado a natureza dos sons, ainda não sabemos por que algumas pedras cantam e outras ficam em silêncio. Essa anomalia pode ser encontrada em várias partes do planeta. Tudo o que nos resta é ouvir. Rocha Al-Nasla. Pois é, no mundo existem muitos fenômenos naturais que podem confundir qualquer viajante, mas queremos terminar o vídeo de hoje com a rocha Al-Nasla, localizada na Arábia Saudita. Esse enorme fragmento de rocha talvez possa ser considerado um dos mais fotogênicos do mundo, e tudo isso por causa da lacuna perfeitamente uniforme entre as duas partes. Ao ver a Al-Nasla, muitas pessoas pensam que esse corte só poderia aparecer através das ações de um humano ou talvez de algum outro ser inteligente. Temos que concordar que a ideia é realmente fascinante. Segundo pesquisas científicas, há mais de 1000 anos, a área perto de Al-Nasla era habitada. Você pode até encontrar gravuras rupestres em algumas partes da pedra. Há muito tempo, rotas comerciais passavam do lado dessa pedra enorme e a vida fervia nas proximidades. Mas hoje em dia, as principais pessoas aqui são os arqueólogos. Porém, o que é que fez com que Al-Nasla se dividisse e que o fizesse de uma maneira tão uniforme? Afinal, milhares de anos atrás, as pessoas ainda não conheciam os lasers. Bem, segundo os cientistas, foi mais ou menos assim. Devido a processos nas profundezas do planeta, a Terra sob a pedra se moveu um pouco e naquela época, ela já estava apoiada em 2 suportes, como agora. O resultado disso foi que a rocha se dividiu em 2 partes ou que o movimento subterrâneo expandiu uma fenda já existente na rocha. Mas por que a falha é tão perfeitamente reta? Infelizmente, isso continua sendo um mistério. Ei, pare de ser preguiçoso. É hora de recarregar seu cérebro. Bem-vindo ao canal Brain Time. Acontecimentos incríveis do passado, presente e até mesmo do futuro. Revoltas da natureza e animais incríveis, fatos chocantes e mistérios não resolvidos. Aqui você encontrará tudo isso e muito mais. Inscreva-se, você não vai se arrepender.